Bom sábado a todos. Muito obrigada por participarem desse nosso culto hoje. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos também, que é uma alegria estar aqui hoje abrindo o sábado com todos vocês, depois de uma semana corrida, uma semana estressante para muitos. E eu queria também dar as boas-vindas especialmente para o nosso pastor Edmur Carvalho. O Edmur, o pastor Edmur, ele é uma pessoa mais que especial para muitos aqui. Ele era parte da nossa membresia quando a gente ainda estava em Menlo Park, e hoje ele está aqui conosco de novo para passar uma mensagem para a gente. Boas-vindas e bom sábado. Feliz sábado, igreja. Boa noite a todos. Agora vamos iniciar nosso louvor, cantando o hino Falar com Deus. Possamos ter essa esperança todos os dias de ter um relacionamento com Ele e principalmente quando Jesus voltar, ter um relacionamento face a face com o nosso Criador e Mestre.
Feliz sábado de igreja, bem-vindos ao nosso programa de sexta-feira, culto de sexta-feira. Agora vamos inclinar as nossas cabeças para fazermos uma oração. Oremos. Bondoso Pai que habita nos altos céus, Senhor, estamos na Tua presença porque Tu és grande, porque as Tuas obras, ó Senhor, não conhecem limites. O Teu poder nos alcança a todos, Pai. Nesta sexta-feira, neste começar de sábado, Senhor, vimos a Tua presença para pedir-te, ó Pai, que perdoe os nossos pecados em primeiro lugar. Limpe-nos, purifique-nos e aceita, ó Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso cântico, as nossas orações, Pai. Queremos agradecer-te pela vida, queremos agradecer-te pela saúde, queremos agradecer-te, ó Senhor, pela profecia que está se cumprindo perante os nossos olhos. E neste momento vamos abrir a Tua palavra, ó Pai, queremos pedir-te a presença do Teu Santo Espírito para guiar-nos no estudo da Tua palavra, ó Senhor, para encher-nos do conhecimento de Ti, ó Pai, para que não saiamos aqui deste Zoom hoje, assim como entramos. Esta semana, muitas famílias passaram por situações difíceis e há até quem perdeu alguém, Senhor. Mas todas essas coisas nos dá força, nos dá esperança, ó Pai, de que aquilo que Tu tens guardado para nós não se compara, Senhor, com tudo o que este mundo pode dar, com todas as coisas maravilhosas que há neste mundo. Ajuda-nos a esperar em Ti, Pai. Ajuda-nos a ter fé e a ter esperança sempre. Eu também, Senhor, quero pedir que estejas com este programa, estejas com o pregador que vai pregar, ó Senhor, que a palavra dita seja inspirada por Ti. Essas bênçãos pedimos, agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Agora teremos o nosso momento de agradecimentos e pedidos. Se alguém quiser também fazer um pedido ou agradecimento, eu posso começar. Eu tô aqui na faculdade, mas eu estou muito agradecida a Deus por a vida, a saúde ainda e a força mental de continuar e ficar nessa situação de ficar num quarto. É. Vamos ter a música especial. Se vocês quiserem escrever seus agradecimentos e pedidos no chat, pode também, ou não sei se vai abrir aqui também. Foi convidada à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nos encontra casa de Deus, Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. O som da tua palavra coroa nossa alma, o verbo nos salvou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa.
de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém. Agora temos a oportunidade de alguém, se quiser falar, ou agradecer, ou pedir, pode ir agora, antes da nossa oração. Feliz sábado a todos. Agora é outro momento de oração. Eu vou orar em inglês, se tá bom, para eu não errar nada. Mas, ok, se ninguém tem nenhum pedido, vamos orar. Dear Lord, thank you for the week that our church is here together once again on Zoom. Thank you for the week that we are healthy and happy here. I pray for Tanya, who has lost someone, and I also pray for all of us who have lost a family or friend this year with the horrible circumstances we are going through. I pray for each and everyone that is here on this call, for the individual needs that we haven't said, and also thank you for everything that you've blessed us with this year, even though there's a lot going on in the world right now. Please be with Pastor Jimur with his message, that we can listen wholeheartedly and have a great start to our Sabbath. Thank you, Lord, for everything. In the name of Jesus, amen. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir aí? Tá legal? Então tá bom. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Até eu tomo um susto às vezes quando eu revejo algumas pessoas, porque quando eu saí daí, elas eram criancinhas de verdade. E daí agora a gente olha assim, como cresceu o meu Jesus, eu falo, realmente o tempo passou. E quem era adulto naquela época deve estar mais velho do que eu, né? E eu também virei um pouco mais adulto do que antes. Mas é uma alegria a vida, porque com Jesus a gente vai viver eternamente. Isso é uma coisa boa, não é verdade? Não tem medo com relação ao tempo, mas é muito legal poder ver como se desenvolveram essas crianças, que hoje são pessoas aí que estão liderando aí algumas coisas da igreja, é muito bacana. Isso é muito legal. E, gente, é um prazer. Eu tô até aqui, o coração tá até batendo um pouquinho mais forte, porque é legal poder reencontrar pessoas que a gente teve um contato no passado, e isso é muito significativo para mim. Bom, eu queria trazer para você hoje uma reflexão que me aconteceu, eu acho que foi o ano passado. Na verdade, não foi o ano passado, tem um pouco mais de tempo, mas que fez um grande impacto para minha vida prática, sabe, em relação à minha caminhada com Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você, para eu tentar que você entenda o que eu quero que você entenda nessa noite para vocês. Eu acho que todo mundo aqui tem uma maneira especial de se conectar com Deus, de chegar pertinho dele, não tem? Eu sei que Deus nunca está distante de nós, mas a gente, como ser humano, a gente tem esse negócio de sentir a falta, né? De sentir saudade. Então, de vez em quando, a gente sente meio que falta, ou saudade, ou até mesmo, eu vou usar essa expressão, mas não sei se seria a melhor expressão, a gente sente que a gente está um pouco distante de Deus. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, eu já me senti assim.
E a gente às vezes tenta buscar em algumas alternativas, em alguns meios, essa ideia de se aproximar de Deus, ou quem sabe dessa conexão com Deus. Eu acho que alguns de vocês aqui se dão melhor, por exemplo, com a música, gostam da música para sentir Deus mais pertinho. Outros aqui gostam, quem sabe, de ler um livro que leve a reflexão daquilo que Deus é e faz. Outros aqui gostam de estar, talvez, num pequeno grupo, ali ele se sente, sabe, e nesse pequeno grupo, essa pessoa se sente mais também conectada àquilo que transcende, né? Outros, quem sabe, encontram isso, às vezes, num hobby, num esporte, e ali conversam com Deus. Quem sabe alguém gosta da solitude, buscar um lugar distante, um lugar solitário para fazer isso. Outros também vão buscar isso na Bíblia, na Palavra de Deus, como um refúgio. E assim, eu acho que cada um aqui tem, às vezes, uma linguagem que você consegue acessar melhor, né? Acessar melhor a Deus. Ou um meio, né? Um método, um meio para algo final, que é a conversa com Deus. Ou esse encontro com Deus. E aí, eu queria dizer para você que, independente qual seja o método, ou o meio para você ter esse encontro mais íntimo com Deus, todos eles passam pelo filtro da oração. Já parou para pensar nisso aí? Todos eles têm esse mecanismo onde você também se expressa, onde você fala, onde você se comunica. Em basicamente todos os meios isso acontece. Seja em pensamento, seja em palavras audíveis, passa pela oração. Então, eu queria dizer para você uma coisa, já desde o começo. De vez em quando a gente se culpa um pouquinho por não separar tempo para ler a Bíblia e estudar. Eu quero dizer para você que a Bíblia, ela é uma das ferramentas pela qual nós podemos entrar em contato com Deus e em comunhão com Ele, e ouvir da sua voz. E ela é uma revelação especial, então ela é de fato algo especial. Mas nem todos aqui talvez tenham esse meio como um meio mais forte, mais impactante. Outros, por exemplo, gostam já de entrar em conexão pela oração. E eu não estou diminuindo aqui uma coisa ou outra, eu estou dizendo para vocês que a gente pode, quem sabe, talvez aprimorar essa ferramenta que a gente chama de oração. Porque seja lendo a Bíblia, seja numa música, como eu disse para você, seja caminhando num pequeno grupo, nós estamos sempre em pensamento ou em palavras falando com Deus. E aí, deixa eu te contar uma experiência que eu tive, que foi dessa experiência que eu virei um pouco a chavinha para entender um pouco melhor esse lance da oração. Eu queria hoje aprofundar, talvez, com você a experiência da oração com Deus, tá? E eu vou tentar realmente não ser óbvio no que eu quero falar. Acho que todo mundo aqui tem dias de ups and downs, né? Dias de muita alegria e dias, talvez, de muita tristeza. E teve um dia que eu estava, assim, passando por uma fase meio difícil na minha vida. E eu tinha meio que fracassado num trabalho que eu estava fazendo. E aí, depois de fracassar e ver que eu fiz todo o meu esforço, dediquei minha atenção, sabe? Depois que eu coloquei toda a minha intensidade naquele projeto, eu percebi que eu não cheguei lá. E eu orei a Deus, eu coloquei aquilo na mão de Deus, eu pedi a vitória para Ele e a vitória não veio. Certamente você já passou por esse dia, né? Onde a vitória não veio, você tem que amargar aquele gosto ruim ou saborear aquele gosto amargo da derrota em alguma circunstância da vida. E aí, naquela hora eu falei assim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo, sendo que era para o Senhor que estava fazendo aquilo, tinha a ver com missão, estava conectado aquilo estava conectado com a tua vontade. E aí, gente, deixa eu dizer para você o que aconteceu enquanto eu estava comendo, olhando da janela do restaurante para uma árvore e perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Ou por que foi assim, né? Por que eu tinha que amargar aquele fracasso. E aí, eu lembro que como se a minha mente fosse tomada naquele momento e eu tivesse quase que entrando num outro ambiente, a minha atenção foi levada para uma grande árvore que estava na minha frente. Uma árvore imensa, assim, com muitas folhas, galhos fortes, um tronco enorme. E naquele momento,
era como se Deus estivesse chamando a minha atenção para aquela árvore. E eu não vou dizer para você que eu ouvi a voz de Deus audivelmente, mas a minha mente foi levada a um pensamento que eu não pensaria se não fosse a mão de Deus. E ali, na minha impressão, no meu pensamento, era como se Deus estivesse dizendo o seguinte assim, Edmur, tá vendo aquela árvore ali? Ela é grande, ela é alta, ela é forte. Mas nem sempre foi assim. Um dia ela foi uma pequena semente, que depois virou uma muda, que depois virou uma árvore pequena, frágil, e depois foi crescendo, crescendo e chegou aonde chegou. E é como se Deus tivesse dito para minha mente, assim, ó, para o meu questionamento naquele momento específico. Ele falou assim, Edmur, assim é a sua vida. Assim é a vida de todo mundo que você encontra por aí. As pessoas não crescem, não nascem fortes, elas nascem frágeis. Elas precisam ser fortalecidas e o fracasso, a derrota, ela também colabora com o fortalecimento de quem nós somos. E naquele momento, depois que eu ouvi aquilo me fortaleceu. Aquilo veio como se fosse, sabe, se alguém aqui já teve uma experiência onde Deus falou com você, você vai se lembrar que, cara, que coisa boa. Não é um negócio muito bom quando você fala assim, poxa, eu sei que Deus confirmou algo no meu coração, ou Deus falou comigo, ou eu entendi algo específico na minha vida. E essa busca, a busca que nós fazemos em relação a Deus, ela sempre tem as suas respostas. E aí eu percebi que a gente, às vezes, fala com Deus como se ele não ouvisse e como se ele não fosse responder. Já se pegou assim em oração? Fazendo aquela oração meio que automática, aquela oração de almoço, né, ou de janta, de café da manhã. Aquela oração que parece que às vezes não passa do teto. Não sei, eu acho que você sabe o que eu quero dizer, né? A gente, às vezes, tem essa oração que a gente acha que Deus está ouvindo, ou até tem certeza que Deus está ouvindo, mas a gente não presta muita atenção na maneira como Deus responde. E aí, eu queria dizer para você que hoje, na minha vida, a grande barreira que hoje me impede em relação à minha constância de comunicação com Deus através da oração é o fato de que às vezes eu não percebo a resposta. Eu não percebo como Deus está me respondendo, como Deus está conversando comigo. E aí a gente também tem que entender que quanto mais você conhece alguém, mais você quer estar perto dela. E mais você faz também questão de ouvi-la. E aí eu vou entrar em outro probleminha aqui, já adiantando uma coisa que eu ia falar na frente, mas eu já vou adiantar. A gente vive talvez, não sei se você pertence a essa cultura religiosa, mas eu pertenço a essa cultura religiosa, eu não sei se todos que estão aqui nasceram no contexto adventista, mas a gente sempre conecta a resposta de Deus à leitura e meditação da Bíblia, ou de algum outro texto que você que tem contexto religioso, né? Mas em nossa cultura religiosa, a gente não tem esse costume de Deus responder à oração, de Deus comunicar a sua mente, de Deus trabalhar em sua imaginação e seu pensamento, respondendo às suas orações. Aliás, chega até beirar quase uma ideia pentecostal, né? De que Deus responde à oração na sua consciência. Quem sabe até audivelmente falando, né? Então, para talvez ilustrar um pouquinho onde eu quero chegar, e aí eu já vou ir no ponto central da nossa reflexão, deixa eu te contar historinhas rápidas para ilustrar o que eu quero dizer para você. Certo dia, um fazendeiro ele acordou bem cedo, porque era dia de plantio, e aí automaticamente preparou ali as sementes de milho, porque ele ia plantar milho, sempre foi assim. E aí, naquela madrugada, enquanto ele olhava o campo, ele escuta como se fosse uma impressão ou uma voz aqui atrás da orelha. E essa voz dizia o seguinte: esse ano não é milho, esse ano é soja. Pode pegar o teu milho e guardar e planta soja. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria nessa situação? Ele está pronto já. Está pronto o milho, você não tem soja, você teria que buscar pela soja, pelas mudas de soja. Automaticamente, você não faria isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se você soubesse que é Deus pedindo para você fazer isso?
se você soubesse com plena convicção e consciência que é Deus pedindo para você plantar uma semente X e não a Y. Bom, eu acho que aí dependeria muito da sua relação com Deus. Mas eu acho que muitos aqui, que se soubessem que é Deus, faria isso. Deixa eu te colocar uma outra situação. Vamos supor que você é alguém que trabalhou, acumulou bens, cresceu na vida, venceu na vida, e agora você tem 1 milhão de libras aí na sua conta bancária. E aí, certo dia, você está orando de madrugada, e aí você escuta uma coisinha também aqui atrás da orelha, você escuta como se fosse uma impressão que vem fora de você e é muito forte. E fala assim, ó, pegue todo esse dinheiro, segura 10% para você e 90% vai ali para a ASA, para a ADRA. Você vai ter que doar isso aí. O que você faria nessa situação? E o que você faria se você soubesse que essa de fato é a voz de Deus, é a vontade dele? Vou te contar a última historinha. Essas 2 primeiras foram inventadas. Essa terceira é verdadeira. Certo pecuarista, ele estava feliz com a sua vida, feliz com aquilo que estava acontecendo com ele, a família estava bem, prosperando nos negócios. E aí teve uma madrugada que Deus acordou ele. E essa voz que acordou ele falou o seguinte: levanta de onde você está, pega o seu filho aí e vai caminhando para um lugar, uma colina que eu vou te mostrar. E aí ele pegou o filho dele e foi para esse lugar, né? Saiu das suas terras, tal, foi um lugar um pouco mais distante e chegou em um lugar específico. E aí, estranhando, né? Porque nunca Deus tinha feito isso com ele, assim, de acordar no meio da madrugada, né? E chamar para ele ir com o filho para um lugar que ele não conhecia. Aí, de repente, Deus falou o seguinte: para por aí. Faz o seguinte, agora sobe naquele monte ali, coloca ali umas lenhas, faz um altar, coloca o seu filho em cima, pega uma faca, enfia no peito e depois pode jogar fogo. É isso que eu estou pedindo para você. Você conhece essa história, não conhece? Essa é a história de Abraão. Por mais louca que ela seja, essa história está na Bíblia e foi Deus que pediu isso, meu amigo. Olha, se você fosse um bom adventista nessa hora e tivesse ouvindo essa voz, te pedindo para você fazer tudo o que está acontecendo aqui, você certamente não faria o que essa voz pediu. Primeiro, porque o ritual aos ídolos falsos sempre acontecia com sacrifício de crianças. Então isso não pode pertencer a Deus. E segunda coisa, um dos mandamentos é não matar, né? Então a gente não poderia fazer isso. Então, se você fosse um bom adventista, essa história nunca iria acontecer. Mas o fato é que essa história aconteceu. E Abraão ouviu literalmente a voz de Deus. E Abraão, ele reconheceu que apesar do absurdo que era o pedido para matar o filho, jogar no altar, tacar fogo, apesar do absurdo do pedido, ele reconhece o sotaque da voz de Deus. Então, se Abraão estivesse aqui, por exemplo, ele ia se perguntar: como é que vocês conversam com Deus? Aí a gente responderia, né, com nosso modelo mental de conversar com Deus. A gente ora, a gente fala com ele, mas para ter resposta, a gente tem que ter resposta nas circunstâncias que vão seguindo na vida. Ou para ter resposta, a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler algum livro diferente. É assim que Deus responde. Mas Abraão ia falar assim, mas ele não responde assim? Ele não fala com vocês? Não tem essa possibilidade, não? Porque quando eu vivia lá no tempo passado, quando eu conversava com Deus, ele falava comigo. Mas parece que agora não é mais assim. Deus ele não tem mais essa liberdade, e a gente talvez não tenha mais essa prerrogativa de poder ouvir Deus falando, de Deus. E quando eu falo Deus falando aqui, pessoal, pode ser audivelmente? Pode, mas pode ser guiando os teus pensamentos, guiando sua imaginação, guiando para onde vai os teus pensamentos e imaginação. E aí, a gente talvez aqui tenha que entrar
num ponto delicado para cada um de nós. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa assumir uma realidade e assumir uma coisa para a nossa existência, para a nossa caminhada com Jesus Cristo. A gente precisa buscar uma experiência viva com Deus. A gente tem que buscar uma experiência real com Ele. Porque de vez em quando a gente pode tomar a oração como uma experiência do faz de conta, a experiência do automático, entende? Aonde você fala e parece que Deus não está disposto a falar com você. Você fala e a oração não passa do teto. Você conversa e não tem troca. Então ninguém, e aí, talvez essa seja a grande barreira que impede muitas pessoas da constância à oração. É porque ninguém suporta um relacionamento onde só uma pessoa fala. Essa é a grande verdade. E tem mais um detalhe, quando você conhece alguém muito bem, você fala com fluência. Você fala de tudo, você fala até mais rápido, né? Você fala. Quando você não conhece muito essa pessoa, você meio que trava um pouquinho na hora de falar, né? Mas o grande ponto é que existem dois tipos de experiências que a gente pode levar em relação à nossa comunicação e caminhada com Deus. Ela pode ser literalmente do faz de conta. A gente fica sempre fingindo que a gente está tendo algum tipo de relacionamento. Ou a gente pode, talvez, pegar a experiência de Abraão como base para dizer que existe uma experiência viva com Deus, uma conversa íntima com Deus, que beira o ponto de você entender o sotaque da voz de Deus e mesmo que um dia você escute coisas irracionais que fogem da lógica, mas reconhecendo que essa é a voz de Deus, você literalmente obedece aquilo que foge à lógica, porque você entendeu que é o sotaque da voz de Deus. Então agora eu queria ir para o ponto mais prático da nossa conversa. Eu teria muita coisa para dizer, mas eu queria permanecer no tempo que eu estabeleci para falar com vocês de 25 minutos. Eu tenho mais 9 minutos e 20 segundos. Olha só, eu quero trazer para você aqui um princípio da oração que Jesus ensinou, que talvez passe sempre despercebido para nós. Mas esse princípio de oração, ele para mim é um daqueles que mais faz sentido quando o assunto é conversar com Deus. E eu quero que isso te ajude na sua prática. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6. A gente vai ler o verso 5 até o verso 8. Pode ser? Então vamos lá. Mateus 6, verso 5, fala assim, ó. E quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que vocês peçam. E aí, logo em seguida, Jesus ele ensina uma oração que obedece aquilo que ele acabou de ensinar. Ele faz a oração do Pai Nosso, que é uma oração que possui 5 versos e possivelmente umas 40, 50 palavras. É uma oração curta, ao ponto e objetiva. Só que aqui vem um dilema, ou vem um ponto controverso que o texto aqui não apresenta, mas para quem está lendo, já está lendo os evangelhos há algum tempo, percebe uma incoerência aqui nesse ponto que pode, aparentemente, uma aparente incoerência que pode surgir. Que é o fato de que Jesus, quando ensina a orar, ele ensina a orar com poucas palavras, assim como é a oração do Pai Nosso. E ele fala, não use de vãs repetições, vá ao ponto. Contudo, gente, aqui olha só, Jesus passava uma noite inteira orando. Você vai encontrar vários relatos sobre esse assunto aqui nos evangelhos. Cristo passava uma noite inteira orando. E aí, como é que você conecta essa ideia de Cristo ensinando a orar com poucas palavras ao fato de que ele passava uma noite inteira orando? Esse ponto me pegou há um tempo atrás e lendo um comentário bíblico recentemente que é um livro chamado Jesus pela Ótica do Oriente Médio, o autor fala assim, que essa equação ela é resolvida no fato de que provavelmente
Jesus, ele passava mais tempo ouvindo a Deus do que falando para Deus ou falando com Deus. A ideia de Jesus passar uma noite inteira orando era a ideia de que ele falava aquilo que ele ensinou, em poucas palavras, mas ele passava a maior parte do seu tempo em silêncio e ouvindo Deus falar. Aliás, Cristo, ele precisava disso. Cristo, ele necessitava de ouvir a voz de Deus, de ter consolo do céu para fortalecer ele na sua missão. O hábito de Jesus em oração era poucas palavras, muito silêncio e muito escutar Deus impressionantemente, guiando as emoções, conduzindo ele na sua missão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não faz sentido isso quando o assunto é a nossa caminhada cristã? Você concorda comigo que nós precisamos a todo tempo estar ouvindo Deus e não apenas levando coisas a Ele? Você não percebe que é necessário para a fé, para que ela seja viva, que seja poderosa, revigorante, que seja verdadeira, que seja fora das desilusões, fora da hipocrisia? Não é necessário que a gente esteja sempre ouvindo Ele falar? E aí, é claro, nós podemos fazer isso através da Bíblia, através de ouvir canções, mensagens como essa, mas também é o espaço de você ter um contato com a fonte, que é o próprio Deus falando com você. Então, dito isso, deixa eu ir para a parte mais prática dessa mensagem, que eu quero mover você a fazer um desafio, quero mover você a tentar algo novo com relação à sua caminhada de conversa com Deus. Hoje, a minha dica, né, a prática daquilo que eu estou dizendo para você, se resume no fato de que você vai mudar uma coisa na sua oração, se assim você quiser, obviamente. Você vai começar a acrescentar um tempo de silêncio na hora que você for orar. Você vai falar com Deus, vai abrir seu coração, e você vai separar um tempo, talvez até maior do que o tempo que você orou, para ficar em silêncio. E aí, algumas coisas que você falou na sua oração, alguns pedidos, algumas respostas que você falou, elas podem tomar resposta, elas podem vir a ser as suas dúvidas ou algo do tipo, pode vir ter resposta justamente nesse tempo em que você pediu para Deus impressionar sua mente em relação àqueles problemas, aqueles assuntos, aqueles dilemas que você está vivendo. Então, aí a minha dica é você pegar um papel e uma caneta na mão e escrever em silêncio aquilo que, de alguma maneira, está vindo na sua mente, está vindo nas suas impressões, nos seus pensamentos, na sua imaginação. Porque eu tenho certeza de uma coisa, Deus ele está de maneira absoluta interessado em comunicar com a gente. Eu não consigo enxergar um Deus que por alguma razão nesse mundo, do tipo, deixou a Bíblia para nós, para que a gente escute ele, porque ele está tão atarefado regendo o universo e guiando as coisas, que ele não tem tempo para nós, para conversar com a gente, para iluminar a gente em coisas que às vezes são essenciais. Já parou para pensar que para muitas decisões da vida você não tem um texto para te ajudar? É isso mesmo. Para muitas decisões pequenas, particulares, que são específicas suas, e coisas grandes que são genéricas para todos, não existe um texto específico para dizer para você para onde caminhar? Quer ver te dar um exemplo? Por exemplo, qual pessoa você vai se casar? Você sabe com quem é a pessoa que você vai se casar? Você sabe dizer qual é a pessoa certa ou errada? Você tem princípios, né? Mas a pessoa você não sabe. Sabe me dizer em que lugar você vai morar e vai viver? Você consegue ter algum texto para isso? Por exemplo, uma coisa tão simples, profissão. Cadê o texto que te explica a profissão que você tem que seguir? Não tem texto para isso. Sabe o que existe para isso? Para isso existe Deus te aconselhando e te guiando de maneira íntima, específica, particular, personalizada. Porque Deus é Pai e Ele tem interesse em se comunicar e falar abertamente com a gente. É que a gente, de vez em quando, insiste, talvez, em alguns mecanismos que talvez até engessam um pouco essa comunicação livre e abrangente. Então, eu vou repetir o que eu te falei em relação à prática para onde nós estamos levando. Se Cristo passava mais tempo em silêncio do que de fato falando,
saindo palavras da sua boca? Então, esse é o nosso exemplo. E para fazer isso, então, o meu convite para você, eu vou repetir, só para fixar essa prática que pode te ajudar muito na sua vida e numa vida viva com a sua caminhada com Deus. Quando você orar, primeira coisa, separe um tempo para ficar em silêncio. E, obviamente, você vai ficar em silêncio aguardando esses pensamentos, esse mover do céu que impressiona a sua mente com coisas que você conversou com Deus, com coisas que estão na pauta da sua conversa. Né? Ninguém fica respondendo coisas que não tem a ver com a conversa que você está tendo com ela. E, obviamente, só para te dar um filtro aqui, tá? Para você talvez não ficar numa viagem imensa, porque de vez em quando a gente fica orando e depois nossa mente se pega em outros lugares e a gente fica viajando. Para você não viajar, pegue um papel e caneta e comece a escrever aquilo que está vindo à sua mente. Obviamente, se isso está vindo à sua mente e vai contra aquilo que já foi revelado na palavra de Deus, ignora isso, rabisca. Pode ver coisas que não tem nada a ver. Se aquilo talvez vier de alguma coisa do seu coração, ou algo que só você sabe que talvez é só seu aquilo, talvez considere. Mas tem coisas que você vai perceber ao escrever aquilo que passa em sua mente em relação a dilemas que você vive, a lutas que você está vivendo, pedidos que talvez ainda não veio resposta. Eu peço para que você anote e escreva isso. Porque isso é literalmente Deus guiando a sua mente em pequenas e grandes coisas que não há um texto para te orientar. E eu tenho, sabe de uma coisa? Eu tenho a leve impressão que Deus não deixou o texto para tudo, de maneira proposital, para que ele, de maneira íntima, de maneira personalizada, de maneira paterna, ele venha sussurrar ao seu ouvido, à sua mente, à sua imaginação, a impressão que você tem na sua mente, para você ganhar ainda mais fôlego, ganhar ainda mais vida nessa caminhada espiritual. Quem sabe compre um caderno e nesse caderno escreva essas impressões que vêm do céu. E eu tenho certeza que tua fé vai ser revitalizada, ela vai ser fortalecida. Então, fica aqui essa reflexão. Deus te abençoe ricamente e que você use de todos os meios para você ter os encontros com Deus, de todos os meios possíveis. E hoje, talvez especificamente, nós aprofundamos essa caminhada de oração. Quem sabe assim a gente consiga cada vez mais ganhar preço e constância nesse mecanismo. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração agora. Eu faço uma oração? Acho que é isso, né? Vou fazer uma oração com você, pedindo para que Deus te guie nessa tua caminhada. Vamos orar. Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito, muito obrigado pela sua bondade, pelo seu carinho, pela sua atenção constante na nossa vida. Senhor, cada um aqui de nós temos uma vida muito particular, muito nossa, e o Senhor conhece precisamente como é ela, como acontecem as coisas na nossa mente, no nosso coração. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos ajude a enriquecer nossa caminhada contigo e que a gente consiga, de maneira muito específica, Pai, ter um tipo de relacionamento com o Senhor que seja íntimo, verdadeiro, que seja vivo, e que nesse relacionamento vivo, Pai, a gente descubra, quem sabe, o grande prazer da vida, que é a gente se relacionar, a gente viver como pai e filho, para a gente viver como família, com o céu, contigo. Por isso que em nossas orações a gente busque o silêncio também, Pai, para te encontrar no silêncio. E que assim a gente consiga caminhar ainda mais feliz na presença de Jesus. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O próximo louvor que iremos cantar é Perto de Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar
Possamos ter essa esperança de todos os dias sermos assim, estarmos perto de Jesus até o grande dia acontecer. Um abraço. Muito obrigado a todos, então, por participarem do nosso culto de hoje, preparado pelos jovens. Queria agradecer muito o Edmur por participar hoje aqui, pela essa mensagem inspirada, e realmente realmente mudou a minha ideia sobre a oração mesmo. É uma coisa que, não sei, que como você falou no começo, uma coisa que fora da ideia normal, né, de quando a gente conversa sobre esse tópico. Realmente, muito obrigado. Uma mensagem assim que eu acho que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas. Queria agradecer a todos os jovens que participaram hoje. Muito obrigado a todos que apareceram aqui na tela, aqueles que também não aparecendo, mas também trabalharam aqui para fazer o programa correr bem. E agradecer também a liderança da igreja por nos dar a oportunidade, como os jovens, um grupo de jovens, liderarem também agora esse programa de começo de sábado. Então, queria só desejar a todos um feliz sábado. Obrigado por passar esse tempinho aqui com a gente, em comunhão. E acho que nós temos só 2 anúncios para amanhã. O primeiro anúncio é sobre a mensagem... ok. O anúncio comum para você ir lá e nos seguir nas redes sociais. Acho que toda a programação aqui que acontece na igreja vai estar no YouTube. Então, passe lá. Se você chegou depois um pouquinho da mensagem, vale a pena escutar, porque foi muito boa. E também lá no Facebook e no Instagram também, para sempre você ficar ligado em que está acontecendo aqui nos nossos cultos durante a semana. Temos também o culto de amanhã, que vai ser sobre os 5 níveis de comprometimento cristão, com o pastor Diego Bocker. Também, com certeza, vai ser muito bom. Então, junte-se a nós amanhã com o mesmo Zoom ID e a senha, como sempre. E mais uma vez, obrigado aqui pela participação de todos e um feliz sábado a todos. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem 2, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro,
seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Então, mais uma vez, obrigado a todos. E se não há mais nenhum anúncio sobre amanhã, então uma boa noite, descanso e um feliz sábado. Feliz sábado a todos, boa noite. Obrigado aí a todos os jovens, feliz sábado a todos. Amanhã, às 5h30 da manhã, tem reunião de oração, sim. Aqueles que caírem da cama e quiserem participar conosco, são bem-vindos. Gostei muito de ver a participação dos jovens aí, muito bom. Guilherme, quando engasgar no inglês, em português, fala em inglês aí, que todo